vocês. Que bom, né? Uma das coisas mais importantes que tem é você vir na casa de Deus no primeiro dia da semana, o adorá-lo, né? O servi-lo. Isso é muito bom, isso é especial, né? Todos nós temos motivos a agradecer. Se estamos adorando a Deus é porque temos um motivo. E o motivo é porque o Filho dele ainda vive. Mas antes que eu possa entrar na mensagem, antes que nós possamos abrir a nossa Bíblia, eu vou convidar o Wesley aqui. Nós vamos cantar o hino de número 70 do nosso inário, que é o hino que diz por que ele vive. É um hino que eu gosto muito. A letra toda dele diz que tem um motivo para nós estarmos aqui e tem um motivo para nós almejarmos um lugar melhor, né? É o hino 70 do nosso inário, né? Hoje usa muito pouco o inário adventista e ontem no JA nós vimos isso, né? Uma minoria acertava os hinos do inário, né? Então o hino 70 do nosso inário, porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu para sempre viverá, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará.
vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém? Que bom sabemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus.
Que bom sabermos que o nosso futuro está na mão do nosso Salvador. Bem, eu tinha alguns temas, né? E daí você começa a analisar, pegar as anotações e ver assim, o que eu já preguei, o que eu já falei aqui no Sítio Cercado. Uma igreja que me acolheu muito bem, né? Uma igreja que me deu um presente, que é a minha esposa, né? Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Sítio Cercado. E com a graça de Deus, acredito que final do ano estou indo embora, né? Estamos indo aí para São Paulo. Vamos tentar fazer a vontade de Deus, né? No colégio, vamos ver o que Deus tem para nós. Mas essa noite nós vamos estudar um pouco a Bíblia, analisar um pouco alguns textos, né? São bastantes textos. Vocês sabem que eu gosto um pouco de textos bíblicos. O meu sermão normalmente são bem usado a Bíblia, né? O último, até hoje eu estou tentando decorar o último sermão, é um sermão muito grande, então a gente tem que estudar. E hoje eu ia trazer um outro sermão que era a continuidade daquele da vida de Paulo. É um sermão que é a vida de Mateus, mas também são sermões com mais de 90 textos bíblicos, então para um domingo não fica interessante. Hoje eu quero que vocês peguem a Bíblia e durante a Bíblia nós vamos analisar o que Deus quer de nós e o que o inimigo quer de nós. Primeira tela diz que Deus quer que o adoremos. Está em Êxodo 5, 1. Eu sei que está lá na tela, mas é bom que folhemos a nossa Bíblia. Êxodo 5, 1. E a Bíblia, ela nos ensina a cada dia. Semana passada, com a lição, descobrimos que a luz foi criada antes do sol, né? Algo surpreendente. E a lição dessa semana também traz alguns assuntos interessantes. E Êxodo 5:1 diz bem assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebrem uma festa no deserto. Aqui vamos utilizar o deserto como um local separado. Deus queria que o povo se direcionasse para um local para o servi-lo, para o adorá-lo, para estar na sua presença. Essa era a vontade de Deus, esse era o querer de Deus. Mas o faraó, aqui representando o inimigo, ele não quer isso. Ele não quer que vamos até Deus. Não quer que nós nos dirigimos até Deus, dirigimos até um local para adorar. Em Êxodo 5, do 6 ao 10, diz o seguinte: Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo, aos seus oficiais, dizendo: Não tornareis a dar como dantes palha ao povo, para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham palha para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam, nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave seu serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não dêem ouvido a essas palavras. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e disseram ao povo: Assim diz o faraó, e não vos darei palha. Tem uma frase aqui que eu acho muito interessante, diz bem assim: o povo está muito ocioso. Eu já comentei isso
num sábado de manhã, na liturgia de púlpito, né? O inimigo, ele fica colocando coisas para que nós possamos nos ocupar e possamos esquecer de Deus. Fica colocando coisas para que possamos nos interter e não gastamos tempo com Deus, com a nossa família, inculcando na cabeça dos nossos filhos o que Deus pede. O inimigo fica colocando esses obstáculos porque ele diz assim, esse povo está ocioso. Por isso que esse povo está procurando a Deus. Se eu interter esse povo, se eu colocar coisas na cabeça desse povo, esse povo logo desiste. Esse povo logo abandona. O inimigo fica colocando esses detalhes. E dia após dia, nós esquecemos de Deus. Momento após momento, nos intertemos com coisas vãs. Um programa de televisão, um videogame, ou até mesmo o próprio trabalho. Aqui comenta que eles aumentaram a carga horária, né? Porque a partir do momento que não buscavam a palha, só para vocês entenderem, o tijolo ele é macetado. Quem conhece o Nordeste do país, existe muitas casas lá feitas de barro, casa de pau a pique, né? Existem muitas casas dessa forma. O interessante é que a palha ela serve para dar um sistema mais de liga. Então você coloca o barro, coloca a palha, então era feito os blocos de tijolo, então o tijolo ficava mais consistente. Essa era a atividade da palha, ela ajudar na firmeza dos tijolos. Nas casas feitas de pau a pique aqui, eles colocam palha e colocam o barro da mesma forma, feito semelhante ao que era feito. E antes era da seguinte forma, os egípcios traziam a palha e os hebreus ali, né, eles pegavam e macetavam o barro, faziam o tijolo. O faraó, para aumentar a carga horária deles, tirou a palha, então ele tinha que ir até o campo, colher a palha. Quem aqui conhece colonhão? Aquele capim colonhão, trem que corta virado no saci. E era semelhante ao colonhão aquela palha. Então ele tinha que ir cortar aquilo. E é uma coisa assim que toma muito tempo para você cortar o colonhão. Não é simples você chegar e cortando, senão você se machuca, senão você se corta. Ele é um produto necessário para o gado? É, só que você tem que ter um cuidado. Tanto no transportar, tudo, porque senão você se machuca. Ele corta bem o colonhão. Eu conheço pessoas que têm cortes de colonhão que têm cicatrizes feias, né? Então deve haver um certo cuidado. Então demorava muito o trabalho ali. Então o que o faraó disse? Tira a palha. Se você tirar a palha, você vai aumentar a carga horária deles. Aumentando a carga horária deles, eles não vão ter tempo para olhar para esse Deus. Irmãos, passou alguns anos, algumas décadas, alguns milhares de anos, digamos assim, desde essa época. Essa época aqui, de acordo com os estudos bíblicos, dá cerca de 3.200 anos. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo. Desse tempo até agora, não mudou em nada. O inimigo ainda fica colocando coisas para que nós possamos nos interter. Então, Deus quer que o adoremos, quer que separemos um lugar para adorá-lo. O inimigo não, e coloca obstáculos. O Egito tem seus encantos. O mundo ele tem seus encantos. Pessoa que dizer bem assim, olha, eu estou na igreja e eu olho lá para o mundo assim, não tem nada que agrada. Está mentindo. O camarada está mentindo, não está inventando uma desculpa não, porque o mundo ele traz muitas coisas atrativas para os olhos. Traz muitas coisas atrativas para os olhos. A partir do momento que você fala, olha, eu estou dentro da igreja, eu sou temente a Deus, quero ser salvo, aguardo Jesus retornar, e eu olho para o mundo e vejo que nada lá faz bem, aí você está dizendo a verdade. Agora dizer que o que vê lá não agrada é diferente. É semelhante você mostrar um pudim para um diabético. Vai dizer, não agrada aos olhos? Agrada.
Faz bem? Não, aí já é outra coisa. Aí já é outro conteúdo, né? Ou mostrar um chocolate para a Vânia, né? Faz bem? Não, não faz bem. Agrada? Agrada. Nossa, como que agrada? Mas o mundo tem seus encantos. Em Êxodo 7, do 10 ao 13, diz isso daí. Êxodo 7, do 10 ao 13, diz que o mundo tem seus encantos. Diz bem assim: Então Moisés e Arão foram ter com o faraó, e fizeram assim, como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou uma serpente. Faraó também mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpente. Vamos parar por aqui. Irmãos, nós vemos isso diariamente. Você liga a televisão, você começa a ver pessoas falando de Deus, pessoas fazendo os seus milagres, pessoas fazendo o seu encantamento. Diz assim, olha, isso vem de Deus. É tudo igual, não muda nada. Arão lançou a sua vara e ela se tornou em serpente. Foram lá os magos, os feiticeiros, os encantadores, lançaram as suas também, e elas também se tornaram em serpente. Era tudo a mesma coisa? Não. Havia uma grande diferença. Deus mandou que Arão lançasse a vara. E Deus fez aquilo. Pessoa que dizer para você, olha, religião é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem que ver qual que é a vontade de Deus. Devemos analisar a Bíblia. Porque a religião verdadeira é a que segue a Bíblia. É o que a Bíblia diz, não é o que eu acho que é melhor para mim. Se eu for procurar o que é melhor para mim, na minha ignorância, na minha falha, com certeza eu não procuraria estar aqui. Porque eu sou falho. Eu sempre acho que o melhor para mim é o contrário do que Deus quer. Agora, quando procuramos na Bíblia, quando procuramos de Deus, Deus diz bem assim, olha, esqueça os encantos do mundo. Não é tudo igual. Há diferença. E eu quero que você separe. E eu quero que você procure essa diferença. Eu quero que você tome outra decisão. Deus quer que separemos um lugar para adorá-lo. Êxodo 8:1 diz isso. Então disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa-lhe o meu povo para que me sirva. Deus quer um lugar para que nós possamos adorá-lo. Irmãos, existe centenas de membros do sítio cercado. Eu estou dizendo isso assim por conhecimento de causa. Quem esteve ontem aqui viu a dificuldade para sentar, os bancos estavam lotados. Hoje, infelizmente, né, podemos escolher lugar. Chegamos aqui no sábado pela manhã, né, Wagner? Temos que sentar naquela ala e chegar meio rápido, senão já sentam no nosso local e a gente vai ficando mais para trás. Hoje não, já podemos pular para essa ala e assim vice-versa. Por quê? Porque as pessoas acreditam, não, eu adoro a Deus, eu conheço a Deus e Deus está comigo. Eu estou aqui em casa, tá bom? E não é a mesma coisa. Deus quer que nós vamos até Ele para adorá-lo. Deus quer que nós vamos até a casa dEle para adorá-lo. Não é como o mundo quer. Porque o mundo, ele quer de uma forma diferenciada. O mundo, ele quer de uma forma totalmente diferente. A resposta
do faraó, do inimigo, foi a seguinte, em Êxodo 8:25. Então chamou o faraó Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifício a vosso Deus nessa terra. O inimigo, ele olha para nós diariamente e diz bem assim: olha, Júnior, não precisa você ir na igreja. Não, fica por aqui mesmo, fica na tua casa. Você pode adorar a Deus na tua casa. Deus está em todo lugar. Você vai na igreja 1 hora só o culto. Pense, você leva tanto tempo para chegar até a igreja, tanto tempo para chegar até a tua casa, para ficar 1 hora lá, fica na tua casa mesmo. Esse intervalo que você sai daqui para lá, e o problema é que chega lá, depois um irmão ou outro começa a conversar e você vai acabar perdendo o teu programa. Tem irmão que, se manda depois do culto. Eu estava colportando em São Paulo, em Peruíbe, e a gente estava dormindo na igreja. Era uma igreja igual do sítio cercado, assim, tinha as salas embaixo, a gente estava dormindo nas salas. Daí terminou o culto, aí ficou alguns irmãos ali conversando com a gente ali, e tinha uma irmã, um casal que eles tinham se oferecido para dar janta para nós. Era eu, mais outro, nós éramos em 2. Ela tinha oferecido para dar janta para nós. Nós ficamos ali conversando com alguns irmãos e o marido dela também ficou conversando conosco. E de repente ela entrou no carro e ela começou a buzinar. E vamos. Aí eu olhei para a cara do Tiago, era Tiago o nome do rapaz que estava comigo. Falei: Tiago, olha, vamos meio rápido. Ela morava umas 2-3 quadras dali, né? Falei: vamos meio rápido porque eu acho que a gente precisa jantar e retornar, a irmã deve estar cansada e tal, então vamos meio rápido. Daí ficamos lá um pouco, aí o marido dela demorou para ir no carro, nisso ela saiu do carro e foi de a pé embora. E conversamos um pouco, chegou lá e eu falei: olha, a irmã estava com pressa para ir embora. O marido dela falou: não, quando você chegar em casa você vai ver. Era numa quarta-feira. Chegamos na casa deles. Aí ele esquentou a janta. Ela falou: não, esquenta você que agora eu não posso. Estava assistindo a novela, ela ia perder o capítulo da novela. E o inimigo, ele é tão astuto que ele atualizou o horário do culto com o horário da novela, né? A novela começa às 9h30, então o culto termina 9 horas, você tem meia hora para chegar na tua casa, né? E se ela perdesse essa meia hora, ela perdia a questão do capítulo ali. E eu fiquei olhando assim, falei: nossa, que desespero, né? Para tão pouco, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: precisou o homem esquentar a comida. Eu acho que ele fazia isso com frequência, ele tinha até prática, esquentou rápido a comida, né? E jantamos e chamei o Thiago, falei: Thiago, agora vamos embora que nós vamos atrapalhar a mulher. E conversasse pra ver na hora da novela da mulher. Conversasse pra ver. Tava complicado. Aí eu falei pro irmão, irmão, o senhor quer que a janta seja esquentada? Coloca uma televisão aqui na cozinha, o senhor não vai ter mais problema com essa janta. Daí ele pegou, ficou meio sem graça assim. Mas é uma realidade. É uma realidade. As pessoas, elas começam a misturar muito as coisas. Ela vem adorar a Deus, mas está com a cabeça lá fora, está com a cabeça no mundo. Quando o Faraó falou para Moisés: olha, adore aqui mesmo, faça o sacrifício aqui mesmo. Era a mesma coisa que ele dizer bem assim: olha, se envolva mais. Se envolva mais nessa terra. Esqueça um pouco as coisas lá do alto. Deus quer que todos o adoremos. Deus não quer apenas um grupo de pessoas. Tem pessoas que pregam por aí uma doutrina dos 144 mil. Tem pessoas que pregam por aí que
somente eles estão certos. E na verdade, Deus diz o seguinte, olha, somente eu estou certo. É o que Deus fala, eu estou certo. Faça a minha vontade e você será salvo. Deus não diz em momento algum, olha, se você fizer isso e aquilo, você é a pessoa mais certa do mundo. Não, ele diz bem assim, se você fizer isso, você está procurando a salvação. É o que ele diz. Enquanto estivermos nesse mundo, não seremos perfeitos. Teremos falhas, mas Deus quer que todos o adoremos. Êxodo 10, 8 ao 9 diz bem assim, pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e lhes disse, ide, servi ao vosso Deus, mas quais são os que vão de ir? O inimigo, ele chega nos nossos lares e diz bem assim, olha, tentei, mas eu vi que com você não dá certo. Então pode continuar adorando a Deus. Mas quem que vai adorar a Deus? Quando o inimigo fez essa pergunta para Josué, Josué prontamente respondeu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, quando o Faraó fez uma pergunta geral para Moisés, Moisés classificou quem que é que deve adorar a Deus. Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas. Quem que deve adorar a Deus? Todos, toda a família. Todo ser humano se classifica. Se você é jovem, você está classificado para adorar a Deus. Se você já é um pouco mais avançado de idade, você está classificado para adorar a Deus. E tem um termo aqui que não tem como você escapar. Você fala, não, mas só os jovens e os velhos, eu estou na meia idade, então eu não preciso adorar a Deus. Dizem assim, todos os filhos e filhas. Meu amigo, se você está vivo, porque você é filho de alguém. Ponto. Então, você está classificado para adorar a Deus. Deus, ele disse quem que deve adorá-lo. Mas o inimigo, ele coloca alguns obstáculos. Êxodo 10, 11 é assim, não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste, e foram expulsos da presença do faraó. O inimigo diz assim, olha, vai, pega os homens aí, se manda já para o deserto, já que vocês querem ir. Você quer ir para a igreja? Vai, mas os teus filhos não. E o inimigo fica colocando entretenimento para os filhos. O inimigo fica colocando obstáculos para os filhos não ir adorá-lo. O inimigo chega para os pais e fala, você quer procurar a Deus? Procure, mas não é toda a tua família. Os teus filhos eu vou entreter. E o que tem de entretenimento para criança? O que tem de entretenimento para jovem? Hoje, eu e a Sueli passamos na frente de uma igreja, esses movimentos apócrifos, essas grandes congregações, e tinha uma massa de jovem. E eu falei para a Sueli, falei bem assim, você viu a concentração de jovens que tem aqui? Ela falou, vi. Eu falei, você já viu a dificuldade que é lá no sítio cercado para reunir meia dúzia de jovens, né, Marlene? O quão complicado que é. Ela falou, mas o que eles fazem? Irmãos, se você sair hoje, amanhã é segunda-feira, é dia de trabalho, hoje 90% dos jovens trabalham, o Brasil está numa fase muito boa de emprego. Eu me lembro que
quando eu iniciei para trabalhar, tirei minha carteira de trabalho, eu tinha 14 anos, a dificuldade que era para arrumar um emprego. Hoje você sai na rua, os caras estão catando você na unha para trabalhar. E a dificuldade que era para trabalhar antes. Então hoje a maioria dos jovens trabalham. Mas mesmo assim, se você sair hoje à noite, você vai encontrar grupinhos de jovens. Porque eles querem o que Faraó tem a oferecer. Eles querem o que o inimigo tem a oferecer. E Deus, Ele oferece um novo céu e uma nova terra. Mas o problema do jovem é que ele é imediatista. Ele não quer esperar. Ele não quer esperar. A Bíblia não comenta que nenhum jovem deixou de seguir Moisés. Todos seguiram. A Bíblia não comenta que nenhum ficou no Egito. Acredito que não. Porque nem Moisés sabia que ia durar 40 anos a peregrinação. Porque se Moisés tivesse falado assim, olha, vocês vão caminhar 40 anos. O primeiro jovem olhar para a cara dele e falar, Moisés, vai indo, quando der 39 anos, 11 meses e 29 dias eu te alcanço. Mais ou menos por aí. O jovem imediatista. E a maior dificuldade da igreja hoje é criar programas imediatistas. Estamos à véspera de um grande acampamento. E esse acampamento promete ser um sucesso, porque eu tenho a certeza que você vai estar lá ao lado de Deus. E para que esse acampamento seja um sucesso, a liderança jovem já está preparando algo melhor ainda do que o acampamento. No próximo sábado teremos uma vigília. Não existe nada melhor para preparar uma grande programação do que toda a congregação parar para orar. Então façam planos para estar nessa vigília. Façam planos para trazer um amigo, porque quando o teu amigo vir sentar nesse banco e ver que você é uma pessoa de oração e ver que você tem um propósito na vida, ele vai querer conhecer mais sobre esse propósito. E a oportunidade de pregarmos, é a oportunidade de anunciarmos. E para que nós possamos pregar, para que nós possamos anunciar, nós precisamos entrar de cabeça no Evangelho. Quando Faraó colocou limitação ao povo, quando o Faraó colocou limitação, olha, vai só os homens, não vai os filhos, vai só um grupo, não vai outro, fica por aqui mesmo. Ele colocou uma limitação muito maior, porque Deus quer que os nossos recursos os sirvam, e o inimigo, ele não quer. Êxodo 10, 26 diz assim, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Nenhuma unha devemos desperdiçar no mundo. Devemos pegar todos os nossos recursos. Eu quero que vocês entendam bem isso. Pegar todos os nossos recursos e centralizar para Deus. O que é pegar os recursos e centralizar para Deus? Quando eu separo a 10ª parte para Deus, eu estou centralizando todo no meu recurso. Porque para mim separar a 10ª parte, eu preciso contar todo ele. E quando eu conto todo ele, eu separo a 10ª parte, dizendo, Senhor, muito obrigado por ter me dado isso. E com os nossos recursos, nós devemos adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus com os nossos recursos, significa o quê? Que eu não vou gastar os meus recursos de forma incorreta. Não vou gastar os meus recursos de forma incorreta. Irmãos, o ano passado, na organização do encontro de casal, eu vi o quão difícil era nós investirmos na nossa família. Investirmos da forma correta.
muitos haviam, até o pastor Boger comentou isso, muitos haviam comprado televisão, como diz o outro, fininha que nem panqueca, aquelas TV imensa, colocou na sala, ia pagar em prestação que nem sabia se ia viver tudo aquilo para pagar, estava apostando mais nos filhos, continuava pagando as prestações do que nele mesmo. E quando você chegava e falava, olha, o encontro de casal é tanto, era o equivalente a uma parcela daquela televisão, camarada, mas é muito. Como que nós temos investido os nossos recursos? Deus quer que nós não investimos de forma errada os nossos recursos. Mas o inimigo, ele quer. Êxodo 10, 24 diz bem assim: então mandou o faraó chamar Moisés e disse, ide, servir ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. O inimigo ele fala assim, olha, já que toda a família está adorando, então os teus recursos fiquem para mim. Existem muitas famílias que estão na igreja procurando a Deus, mas quando diz respeito aos recursos, a ser fiel no dízimo e nas ofertas, aí a conversa muda de figura. Vou comentar pouco sobre esse assunto, porque esse é um assunto mais para ser comentado no sábado de manhã, na liturgia do púlpito. Deus fez uma aliança com o seu povo após que Moisés e Arão conseguiu inculcar na cabeça do faraó que Deus tinha um propósito. E é um texto bem interessante. Êxodo 12, 14 diz assim, e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Irmãos, que dia que é esse? O dia que saíram do Egito. E que dia que eles saíram do Egito? Leia um versículo 18. Lê para mim, Renato, sei que tem. Primeiro mês ao 14 dia do mês. Ao 14 dias do mês. À tarde comereis pães rasos, até 21 do mês à tarde. Primeiro dia, primeiro mês. Parabéns, você está no primeiro mês. Ao 14º dia, na parte da tarde, sabemos que o dia começa pela noite. Parabéns, você entrou no 14º dia. Esse é o dia que Deus tomou por aliança. Escolha você a quem servir. Escolha você a quem vai servir, a quem vai aceitar. Porque Deus, Ele fez a decisão dele, pois Deus já tomou a sua decisão. No versículo 51 diz, e naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Deus quer nos tirar hoje deste mundo, quer que nós desliguemos deste mundo. Ele quer que nossa mente se desliga das coisas impuras. É dessa forma que Deus quer te tirar hoje. Quer que você volte os olhos mais para o céu. Quer que você volte os olhos mais para a sua família. Quer que você tome as rédeas da vida da sua família, entregue na mão de Deus. Quer que você cumpra o papel de filho de Deus, que é ser obediente. Hoje, Deus pede que sejamos obedientes. Hoje, Deus pede que nós o procuremos. Hoje, Deus pede que o adoremos. Escolha, pois, quem servir. A decisão é nossa. Que nós possamos
ter na ponta da língua quando Faraó nos perguntar a quem você vai servir. Nós podemos falar que vamos servir a Jesus e procuraremos a Jesus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Nesse exato momento nós vamos cantar o hino O Melhor Lugar do Mundo, porque sabemos que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Que nós possamos se entregar a esse Salvador. E hoje, no 14º dia do primeiro mês do ano, nós possamos decidir a quem servir. Nos coloquemos em pé. Ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez não em costa com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo
Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Deuteronômio 30:19 diz-me assim: hoje invoco os céus e a terra de testemunha contra ti. Te proponho a vida e a morte. Pois escolha a vida para que viva você e seus filhos. Vamos orar? Bondoso Deus, agradecemos porque em meio a este mundo de sofrimento, o Senhor nos deu o melhor lugar, que é aos pés do Salvador. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos dar a tua paz, que o Senhor, bondoso Deus, possa colocar em nós o desejo de estar mais na tua presença. Que hoje, bondoso Deus, possamos tomar uma decisão, que é estar ao teu lado, que é anunciar o teu evangelho, que é dedicar toda a nossa vida para que possamos abreviar a volta de Jesus. Nos abençoe, abençoe cada qual aqui, cada família aqui representada. Abençoe também os membros da igreja que não vieram. Bondoso Deus, que o Senhor possa estar inculcando em suas mentes, para que eles possam estar nas próximas programações. Abençoe cada visita que os leve para seus lares em paz e em segurança. E mostre para eles, bondoso Deus, que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Entregamos a nossa vida em tuas mãos para que o Senhor venha fazer o teu querer. Entregamos não por mérito nosso, mas pelo doce nome de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.